Já começou? Um, dois, Vai. três. 10 de junho de 2015 e nós estamos aqui com o deputado Emanuel Pinheiro do Partido da República. Nesse ano de 2015 é a primeira visita para do E à Assembleia, um novo poder formatando-se e tal. E eu queria saber, deputado, qual a sua posição nesse atual parlamento? O senhor é um deputado de oposição, de situação? O senhor está esperando uma boca para entrar no governo? O seu partido vai se fundir mais adiante? Como é que está Emanuel Pinheiro diante do poder estabelecido aqui no nosso estado? Bem, primeiramente é um prazer estar recebendo a visita da página do E, certo? Um site de muita credibilidade e independente, que forma opinião no estado de Mato Grosso. E eu estou exatamente na linha da página do E, defendendo a independência do meu partido com relação ao governo estadual. Nós não fomos eleitos na composição da coligação que elegeu o governador Pedro Táxi. O PR esteve no palanque de Lúcio Cabral e Teté Bezerra. Perdemos as eleições para o governo, mas não obstante, somos a maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É bem verdade que a bancada não chegou ainda num denominador comum. Mas quantos deputados? Cinco deputados. Eu hoje defendo e já tenho o apoio do deputado Mauro Savi e estamos aí conversando com os demais colegas para mostrar... Que são os demais, os outros? Nininho, Wagner Ramos e Sebastião Rezende. E para mostrar a necessidade do partido se portar com independência para a própria sobrevivência do Partido da República no estado de Mato Grosso. De alguns anos para cá, a palavra governabilidade tem sufocado o parlamento. E todas as divergências, todas as posturas de oposição, ou opositoras, não necessariamente de oposição, mas as vozes discordantes, são taxadas de vozes que querem atrapalhar, que querem prejudicar, que querem criar obstáculos, sufocando o verdadeiro ideal, sufocando a própria natureza do parlamento, que é de falar, de discutir, de debater as grandes ideias, o grande momento político estadual, inclusive contribuindo e até influenciando numa agenda positiva para o estado de Mato Grosso. E sufocando o parlamento acaba sendo pautado pelo Poder Executivo. Então eu defendo que o PR esteja aonde a população mato-grossense o colocou, numa posição de independência, mantendo a harmonia, o respeito na relação com o Poder Executivo, mas independente, defendendo as posições que vão ao encontro da expectativa da sociedade, da população mato-grossense, até porque nós não temos compromisso com o governo Pedro Táxi. O nosso compromisso é com a sociedade mato-grossense, é com a população mato-grossense. E é essa postura que eu venho defendendo, que eu venho pontuando e que eu venho debatendo internamente no meu partido, na minha bancada, e venho defendendo claramente na tribuna e nas minhas ações como deputado dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O senhor falou da sua defesa, mas disse que apenas um dos parlamentares que compõem a base do PR estaria já mais alinhado com a sua posição. E nós temos uma realidade hoje de um desafiante para o PR, que é a saída do seu principal líder, anunciada aí intensamente já na mídia, que é a transferência do atual senador e ex-governador Blairo Maggi do PR para o PMDB. Aí eu pergunto, nesse seu trabalho, isso é um fator complicador? O PR sobrevive à ausência de Blairo Maggi? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque o PR é maior do que Blairo Maggi, o PR é maior do que Emanuel Pinheiro, o PR é maior do que o Wellington Fagundes. Eu acho até que a saída do governador Blairo Maggi, do senador Blairo Maggi, ela vem no momento oportuno, porque ele nunca escondeu de ninguém a insatisfação dele dentro do Partido da República. Ele não fez política no PR, ele não participou das decisões do partido. Ele não participou na campanha de 2012 das eleições municipais, quando o PR elegeu 14 prefeitos, 16 vice-prefeitos e quase 200 vereadores. Ele não participou com o PR das eleições regionais do ano passado,
quando o partido decidiu por uma coligação e ele claramente apoiou a coligação do governador, do hoje governador Pedro Táxi. Então nunca houve uma aptidão, uma vontade política do senador Blairo Maggi pelo Partido da República. Respeitamos a sua força, a sua liderança, o seu histórico, aquilo que ele representa, mas eu acho que para ele e para o PR a decisão foi melhor, vai ser mais acertada. Não é bom você perder companheiro, mas nesse caso seria um casamento forçado, um casamento sem amor, um casamento sem desejo, um casamento sem paixão. E nenhum casamento vive dessa forma. O PR já está se mobilizando para a disputa do ano que vem, já. Em termos de municípios. Você já tem um quadro, vai disputar em muitos municípios, tem candidatos que tenham nos polos, boas chances. A Executiva Regional encaminhou a decisão de candidatura, da construção de candidatura própria nos polos e de composição, evidentemente, sempre com a segunda deliberação de indicação de vice nos demais municípios. Mas é claro, nós vamos respeitar a política local, a peculiaridade local de cada município do estado de Mato Grosso. Agora, a formatação, todo o trabalho, a energia das lideranças partidárias desse momento é a construção de composições, de filiações e de pré-candidaturas nos polos, a partir da capital do estado de Mato Grosso, a ponto de ter sido cogitado na última reunião que fizemos no dia 30 de maio, em Várzea Grande, a executiva do partido, com o senador Wellington Fagundes, de aventar a possibilidade dos 5 deputados estaduais colocarem o nome à disposição para serem candidatos a prefeito municipal da sua base eleitoral. Isso aí seria uma forma de investir no partido, de construir partido, perdendo ou ganhando, iríamos eleger uma boa bancada na Câmara, iríamos mostrar a presença do partido não apenas na Câmara, mas na sociedade. O que o partido pensa, quais as propostas do partido, qual o perfil, qual a posição do Partido da República, que precisa se firmar como um partido orgânico, como um partido com identidade dentro do estado de Mato Grosso. Isso levaria o senhor a disputar contra Mauro Mendes na capital? É uma possibilidade real? Não, eu não digo real, mas digo que é uma possibilidade. Como membro, como soldado partidário, é uma possibilidade. Apesar da minha amizade com o prefeito Mauro Mendes, fui coordenador geral de sua campanha em 2012. O PR está, na sua administração, está contribuindo com a sua administração. Temos um ótimo relacionamento, inclusive até um caminho natural, um curso natural aí nessa convivência é apoiar a reeleição do prefeito Mauro Mendes à candidatura de Cuiabá. Entretanto, temos um partido, temos um projeto político, temos aí uma ascendência aí da Executiva Nacional que cobra uma mexida do partido no Estado, temos a cobrança necessária do regional hoje do partido se posicionar, se consolidar no estado de Mato Grosso, principalmente com a saída do senador Blairo Maggi, que queira ou não queira, era uma presença forte dentro do partido, que inibia o partido em algumas decisões. Então, isso tudo vai exigir uma mexida. O PR tem que mexer o corpo, como diz o ditado, para se firmar como partido alternativo que seduza a população mato-grossense nos próximos pleitos eleitorais. O senhor falou do seu bom relacionamento aí com o atual prefeito de Cuiabá. E a sua avaliação do desempenho administrativo dele? Olha, eu gosto do perfil do Mauro como gestor. Acho que ele poderia, como todo mundo, 2 anos e meio não é o suficiente. Ele deve ser avaliado ao final de sua gestão. Ele tem os prós e contras, mas eu acho que nessa balança, bastante, conversamos bastante, eu acho que ele tem mais prós do que contras, tem as dificuldades naturais das capitais, da realidade dos municípios hoje, tremendamente sufocados, aumentando demais as responsabilidades e tendo de menos recursos financeiros, hoje cada vez mais concentrados na União, mas Mauro vem fazendo o possível para corresponder àquilo que fizemos, àquilo que nos propusemos em praça pública nas eleições de 2012. Um político austero, firme, não é populista, não é um político pirotécnico, aparecido. Acho até que ele tinha que aparecer mais, devia linkar mais a sua imagem com a população, com o eleitorado, com a base comunitária que gosta dele e que ele tem uma boa identidade, mas ele é um político, ele é um gestor.
Ele é um tremendo gestor, um gestor de mão cheia e que tem dado a sua presença no comando da Prefeitura de Cuiabá, impõe autoridade, impõe respeito para que possamos cumprir etapas que ainda faltam ser cumpridas e que, com razão, somos cobrados pela população, como, por exemplo, na questão da saúde, mas as ações já estão sendo tomadas, está aí o São Benedito, que vai começar a atender, já veio o lançamento com a parceria com o governo do estado, do pronto-socorro municipal da capital, que vai ser o verdadeiro hospital regional, e outras ações que precisamos efetivá-las para poder fechar esse ciclo de avaliação da população com relação à gestão do prefeito Mauro Mendes, que eu aposto nela. 2 anos e meio de Mauro, o senhor pede mais um tempo para ele. E esses 6 meses, né? Está começando agora o 6º mês, certo. Pedro Táxi. Já dá para se falar alguma coisa? Da sua independência aqui no parlamento, tem sido mais positivo que negativo os resultados dessa administração estadual? Olha, Nock, a administração está presa ainda, certo? O governador Pedro Táxi ainda está muito cedo, ele ainda não disse a que veio no que diz respeito à gestão, certo? No que diz respeito à gestão. Eu tenho firmado ainda muito pouco tempo, certo? Ainda temos aí só, como você bem colocou, 6 meses, mas no início a primeira imagem é que fica. E a primeira imagem, eu acho que o governador tem se preocupado muito, certo, com o retrovisor. Não tenha dúvida que ele tem que olhar para trás, que ele tem que abrir o governo, que ele tem que dar todas as condições para que o controle externo e o controle interno trabalhem, entregue todos os dados de forma transparente e comunique isso à sociedade. Mas precisamos, mais do que isso, de um gestor. Certo? A figura do procurador da República está muito presente, está muito dentro do governador Pedro Táxi. E ele hoje é o nosso governador, nós precisamos de um líder. Ele é um homem talhado para o momento, homem de mãos limpas, que representa a ética, que representa o combate à corrupção, um homem que tem credibilidade, foi eleito no primeiro turno com um rol, vamos chamar até assim, com um rol, né, de credibilidades que poucos gestores assumiram o poder no estado de Mato Grosso nas últimas décadas. E nós temos agora que cobrar do governador Pedro Táxi esse perfil de gestor, esse perfil do homem que vai liderar aí um novo momento político, econômico e social do estado de Mato Grosso. Quais são, o que se espera desse governo para o Mato Grosso, celeiro desse país, para o líder do agronegócio? Quais são os investimentos que o governo pretende fazer, por exemplo, na política as prioridades que o governo precisa fazer, por exemplo, na política de incentivos fiscais, apenas caçar o passado ou dotar o estado de Mato Grosso com política de incentivos fiscais que atrai indústria, que atrai emprego, que gere renda e que faça crescer a economia do nosso estado? Qual a postura, qual o perfil, qual a iniciativa do governo Pedro Táxi com relação, certo, à integração do estado de Mato Grosso, em relação ao perfil e à vocação econômica de cada região? Vamos continuar sendo o líder do agronegócio e depender das explosões positivas na nossa produção, ou vamos criar outros eixos de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o turismo, que tem sido aí bastante explorado, até pela nossa vocação natural que Deus nos deu. Então, ou seja, existe aí uma série de prioridades, de políticas de governo que não estão claras porque o governo ainda está emperrado, se preocupando muito com as auditorias que devem ser feitas e se preocupando menos com a gestão, certo, do Estado. E isso me preocupa. Então, por isso, mas eu concordo com você, está cedo ainda, são cobranças, eu não digo nem cobrança, estou apenas pontuando situações que ainda não estão claras para mim, mas vamos dar tempo ao tempo ao governador e eu vou estar aqui nessa postura de independência para ajudar a construir aí um governo que leve melhores
um governo que tenha uma gestão que leve melhor condições de vida para a população e uma melhor condição política para o Estado. Nós como, né, ativistas aí da mídia, da política, temos que estar sempre procurando inspirar a população a essa reflexão para que ela também se engaje, né, Isso. na busca de soluções para a vida que a gente leva aqui nesse Mato Grosso. Então vamos pontuar um pouco o que o governo tem feito. Por exemplo, a grande questão, que foi a grande angústia e talvez o grande base de apoio para a eleição do Pedro Taque, foi a questão da confusão criada pelas obras da Copa, corrupção, paralisação, incômodo social. O senhor está satisfeito com as soluções que tem dado para essa questão? A pergunta passada, que eu acabei de responder, poderia ser até uma sequência, né, se eu fosse citar todas aquelas ausências de respostas que esses primeiros 6 meses de governo têm colocado. As obras da Copa, quais são as respostas para elas até agora? A não ser escândalos, 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 auditorias, auditorias e auditorias, que, repito, são necessárias, que a corrupção é um mal que corrói o tecido social e que precisa ser investigado. E que acaba prejudicando, certo, o próprio andamento do Estado. E ela precisa ser investigada. E que se encaminhe para os jogos de controle externo, certo, para que se apure as responsabilidades e que sejam tomadas todas as medidas que o Estado Democrático de Direito tem, todos os instrumentos que o Estado de Direito tem para que se investigue, para que se puna, para que se ache os responsáveis, se puna nos rigores da lei, certo, que tem que ser punido. Agora, como eu disse, para um gestor nós precisamos de mais. As obras da Copa, qual a agressão maior das obras da Copa? Não é uma agressão essas obras paralisadas? Depois de 6 meses sem uma resposta, símbolo do caos, símbolo do descaso, do atraso. Que é obra de governo, é obra de Silval, é obra de Pedro, é obra do governo do Estado de Mato Grosso. Que 1 bilhão, vamos falar do VLT, 1 bilhão já foram gastos e mais 1 bilhão se prevê gastar. E nós não sabemos o que o governo quer. Eu acho, aparentemente, pelo que eu vejo, que o governo não quer concluir o VLT. Por isso eu apresentei, fui muito criticado quando eu apresentei a ideia de um plebiscito. Certo? Quase que me mataram quando eu apresentei a ideia do plebiscito. Mas como o plebiscito agora com 50%? Mas é exatamente porque eu vi do governo a postura clara de que não quer terminar o VLT. E qual é a minha posição que eu defendo? Se o governo assumir que não quer concluir o VLT, que parece o caminho que ele vai, se ele falar, decidido, o governo do Estado do Mato Grosso vai buscar todos os mecanismos, os meios possíveis e imagináveis e vamos concluir o VLT e oferecer à população de Cuiabá, Várzea Grande, um meio de transporte moderno, menos poluente, ágil, rápido, cômodo, confortável e com uma tarifa módica, que permita a população utilizá-lo da melhor forma possível. Ótimo, eu retiro a minha proposta do plebiscito. Agora, se o governo anunciar que não vai fazer o VLT e que vai voltar para, por exemplo, o BRT, aí não. Aí o governo não tem condições de decidir sozinho. Aí só o aval popular pode dar legitimidade ao governo do Estado para voltar atrás depois de tanto recurso investido e muito que ainda pode investir. Existe alguma perspectiva de prazo para que ele defina definitivamente tudo isso? É outra angústia. Desde o começo do ano era março, e março passou para abril para junho, agora vamos esperar, e até agora nada. Eu tive em um debate no dia do aniversário de Mato Grosso com o Alfredo Mota Menezes, com o secretário Gustavo, da Secopa, e com o... Foi candidato a senador da Chapa do Riva, até desculpa aqui, tá esquecendo. Da FAMATO, Rui Prado. Rui Prado. Tivemos um debate muito bom lá. E lá nós perguntamos, o VLT, como é que fica? Nada agride mais a população, certo? Ou a população é agredida da mesma forma, tanto os problemas do passado como o descaso do presente, o nível de agressão. São coisas diferentes, cobrar responsabilidades e concluir a obra. Então, quer dizer, eu acho que você pode tomar todas as medidas possíveis, mas conclua a obra, faça a sua parte.
Certo? Então, o nível de agressão à população, na minha avaliação, é o mesmo. E perguntamos ele, não, já estamos acertando, estamos definindo, vai chegar, mas é o VLT, tudo leva a crer que sim e tal. Então, não existe, na minha opinião, uma adesão política de governo de que vai ser o VLT. E nem prazo para ter essa não, decisão se dê. Prazo esquece. Né? Prazo, quem está dando é o Tribunal de Contas. Quem está dando para retomar as obras e tal. Então, o que acaba havendo aí a ação, a política de executoriedade dos poderes e instituições. Né? Quando vem a inércia do Legislativo, a inércia do Executivo, começa aí Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário a querer ocupar o nosso espaço, mas pela inércia. Entendeu? Então, eu acho que o VLT é o maior exemplo, voltando à origem, que é a gênese da sua pergunta, é a maior angústia que a gente pode responder em relação às obras da Copa e à política do governo. Quando vai retomá-la, não é nem terminá-la, quando vai retomá-la, ou se vai realmente retomá-la. E assim temos aí inúmeras outras obras, mas que ainda falta ao governo dar uma segurança. Eu acho que a palavra aí que está faltando é essa, é uma segurança maior à sociedade de que o governo vai pegar do chifre do boi e vai gerir o estado de Mato Grosso. E você acha que o engajamento da sociedade organizada, CREA, OAB, você falou no Tribunal de Contas, mas a população ela fica só na perplexidade ou seria preciso uma participação mais intensa para que isso de repente se resolvesse? O governo, antes mesmo de assumir, anunciou atrás das audiências públicas uma transparência absoluta sobre tudo, né? Houve essa transparência? Você sentiu que os dados estão na mesa? O que eu sinto, e digo aqui de coração, entendeu? Eu gosto do governador Pedro Táxi, até sempre digo em todas as entrevistas que posso, até me considero seu amigo. Tivemos no passado uma boa identidade, principalmente na campanha do prefeito Mauro Mendes, que nós convivemos muito, gosto dele e sei dos seus pontos positivos que a sociedade conhece bastante. Mas desde que ele assumiu o governo, não sei se ele inspira isso, existe um estado de temor, de medo implantado nos segmentos organizados da sociedade. Você conversava com ele na época do Mauro e não conversa mais? Não tem mais papo? Não, assim, talvez até pela atividade, pela vida e pela minha posição política também, né? Então não temos mais a mesma... Nunca mais chamou ele no apartamento seu? Não tem isso? Nunca mais tivemos esse diálogo frequente como tínhamos. Inclusive eu como deputado e ele como senador também. A gente se falava muito. Então, mas só que eu acho que a própria presença dele, a figura forte dele, eu não sei te explicar, eu acho que com o tempo nós vamos descobrir, criou aí um pouco o estado de medo, não do medo, o estado de medo, entendeu? O estado de medo de falar, medo de se posicionar, medo de estar sendo gravado, medo de estar sendo perseguido, medo de ser contra, medo de se manifestar, medo... Então eu não sei se porque eu até acho que pelo que conheço de Pedro Táxi e o seu princípio democrático, certo? Isso aí vai contra até o que ele representa. Mas eu acho que existe esse medo e eu percebo isso nas instituições, todas tímidas. O legislativo está tímido. As coisas ficam concentradas muito na mão dele. Muito na mão dele. O legislativo tímido a mídia tímida. A mídia tímida, o judiciário tímido, o Ministério Público tímido. Então todo mundo num medo de contrapor, no medo de dar sua opinião, o que não é bom, o que não é salutar nem para o governo. Muito menos para a sociedade, mas nem para o governo é bom. Então eu acho que o governador Pedro o grande Táxi, debate com a sociedade que ele anunciava não se deu. Até agora não. E eu acho que ele tinha que quebrar isso. Ele tem condições de quebrar isso, que eu tenho certeza que não é o que ele quer. Ele está representando isso pela sua figura forte e oriunda do Ministério Público. Certo? Um homem que prendeu Arcanjo, um homem que prendeu Riva, que prendeu não sei o quê, que prendeu não sei o quê. Então gera uma insegurança. Acaba sendo um homem que está prendendo a si mesmo agora. Acaba virando prisioneiro da sua imagem, né? Então eu acho que eu quero ajudar o governador a quebrar essa parede, certo? Que não tem nada a ver com ele, tenho certeza que não é o que ele quer. Eu lembrei um fato aqui, eu queria esclarecer. Você falou muito da sua posição de independência e tal, você está acompanhando o governo,
Mas saiu aí na mídia também que, devido a essa independência, teriam tido alguns cargos que foram pessoas que perderam cargo, porque você não... Quer dizer, você era independente, mas nomeou algumas pessoas. Não, Como é que foi isso? O que é isso? Não, já estavam. Ah, tá. No Estavam. governo Pedro Táxi eu não nomeei ninguém. Já estavam no governo passado, que eu era base aliado. Por exemplo, quem seria esses nomeados? Por exemplo, deixa eu ver se eram tão poucos cargos que eram mais cargos de... Segundo, terceiro escalão? Segundo, terceiro escalão. Nenhum olerite forte, assim? Não, nenhum. Não, para dizer que não tinha... Algum contrato com alguma empresa? Não, nada. Para não dizer que não tinha o mais representativo, tinha o Nid Paulo na MT Gás, que era o presidente do PR de Cuiabá, que saiu, a MT Gás acabou, certo? Mas a maioria é cargo de segundo, terceiro escalão, cargos Fizeram questão de administrativos. demitir essas pessoas? Mas fez questão e de avisar que demitiu por conta disso. O que me causou uma certa decepção. Mas ele não aceita a independência? Isso. E me causou uma decepção. Porque Ele eu não queria tinha, você atrelado? Eu não tinha essa imagem. Você lá e não beijar a mão do Paulo Táxi, é isso que ele queria? Me causou... Eu fiquei decepcionado, externei publicamente. Eu fui à tribuna, Quem comunicou inclusive... foi o Paulo? Oi? Foi o Paulo, primo ou não? Não, quem comunicou foi o próprio governador, entendeu? Que mandou me comunicar, entendeu? E aí eu fui para a tribuna, certo? Porque alegando que o meu pessoal estava sendo exonerado em função disso. O secretário da Casa Civil, Paulo Táxi, que é meu amigo, meu eleitor, inclusive, certo? Comunicou... Vota sempre você? Não, votou nas duas últimas eleições, perfeito. certo? Não sei se vai votar na próxima. Meu amigo, ele tentou, na imprensa ele desmentiu, falou que eram mudanças rotineiras. Não é perseguição, é mudança rotineira. Mas 2 dias depois o governador Pedro Táxi foi preso e falou, não, exonerei mesmo, porque... Quer dizer, o deputado Emanuel Pinheiro tem sido oposição, tem sido isso, aquilo, quer dizer, ele mesmo fez questão... Ele não reconheceu sua independência. Não reconheceu, o que me causou uma decepção muito grande, até porque, com isso, quebrou um pouco aquela imagem. Né? Nesses últimos dias, inclusive, nessa de demitir as pessoas que você... nomeou, saiu aí na mídia alguns, não com grande destaque, né, porque a mídia dá essas coisas com mais reservadamente, que estaria sendo demitido e estaria perdendo aí a sua função, o presidente do MT Saúde, parece que até da família do governador, é o Flávio, né? Flávio Táxi. Flávio Táxi, estaria sendo demitido porque é um homem do Emanuel Pinheiro. Verdade? Enoque, uma injustiça. Olha, se querem, eu já fui à tribuna e falei, se querem exonerar o Flávio Táxi, o que eu acho uma pena, falo como deputado, entendeu? Eu falo como deputado, o que eu acho uma pena é um retrocesso para um órgão que construímos com tanta dificuldade como um patrimônio do servidor público, e ele teve um papel fundamental nisso, como o MT Saúde, que eu faço e exponho os motivos, porque eu tenho certeza que o governo não tem. Certo? Então utilizar uma ligação política do Flávio Táxi comigo é uma inverdade. Você que indicou ele lá? Eu já o conheci no governo Silval Barbosa, quando ele foi indicado pelo governador Silval Barbosa para ocupar aquele cargo em substituição ao Ézio, esqueci o nome do que estava lá, que caiu por causa da CPI. Um dos interinos. Que caiu por causa da CPI, Elcio, não sei o que, esqueci o nome dele agora. Eu já lembro o nome dele. Bom, mas você sabe o que é. Ele sucedeu no momento de turbulência pós-CPI, no auge da CPI, o presidente. E ele deu a estabilidade à CPI, com um perfil técnico tremendamente dedicado. Estabilidade ao MT Saúde. Estabilidade ao MT Saúde, com um perfil técnico comprometido, sério, com uma equipe reduzida, porém muito dedicada. Ele abriu as portas do MT Saúde, não foi só para a CPI, não. Abriu para a Assembleia, para o Fórum Sindical e para a sociedade. O Fórum é cogestor lá. Isso, é cogestor. Construiu junto esse novo modelo, entendeu? Junto com o Fórum Sindical, com o nosso aval aqui na Assembleia, e ali ganhou a minha admiração. O governador parece que cooptou parte do fórum para apoio à sua política salarial, mas não foi nessa questão da saúde aí. Dessa aí não estão concordando. Não estão concordando. O sindicalista tem que baixar um pouco mais a cabeça, é isso? Isso. E eu digo mais, o Flávio Táxi, ele hoje, eu digo para você, ele é filho legítimo do deputado Guilherme Maluf e filho adotivo do Fórum Sindical. Ele é filho biológico do deputado Guilherme Maluf e filho legítimo e filho adotivo do Fórum Sindical. Ele não tem nenhuma ligação política comigo. O homem do governo e presidente da Assembleia Legislativa. Eu apenas dou a minha opinião, que isso como deputado tenho o direito de dar. Entendeu? E de avaliar qualquer gestor como avalia o meu mandato.
o Flávio Táxi. Eu não teria nenhum constrangimento em ser o padrinho político do Flávio Táxi no MT Saúde em nenhum órgão. Mas infelizmente não sou. Ele não é meu indicado. Se o estão tirando em virtude disso, é uma injustiça. Estão fazendo um malefício ao MT Saúde e à boa e séria gestão pública, certo? Então, ele não tem nenhuma vinculação política comigo. Nos conhecemos, nos respeitamos e eu acho um grande gestor e acho que o MT Saúde vai perder muito se perder o Flávio Táxi do seu comando. Será que por trás de tudo isso não estaria aquela política de proteção ao plano de saúde hegemônico aqui no Estado? Eu acho que deve ser avaliado. A Unimed, que tem um dos principais secretários da administração. Eu tenho ouvido. E a notícia, né, um jornalista aqui em Cuiabá, o Eduardo Gomes, quase 70 anos de idade, mas um jornalista muito ativo, fez uma denúncia no início do ano que até agora o governo calou-se, né? Saiu do jornal, eu reproduzi na minha página, humilde página, que é a questão de um perdão de dívida aí da Unimed de 8 milhões que viraram 800 mil. O governo do Pedro está calado. Isso, inclusive, não sei se a Assembleia já tratou disso. Chegou na Assembleia e nós já estamos tomando as providências para apurar essa denúncia, que é grave, entendeu? E que poderia também fazer parte e estar coisas a investigar. Nesse pano de fundo, são coisas a investigar com relação a uma possível queda do Flávio Táxi no comando do MT Saúde. Eu quero repetir, pelo que conheço dele como deputado estadual, eu digo, é um grande gestor. E seria o que melhorou no plano? Você que acompanhou, participou da CPI, foi relator lá e tal. O que melhora no MT Saúde do plano antigo para esse que agora foi aprovado por vocês, deputado? Precisa ter alguns ajustes que nós já estamos discutindo aqui e vamos ter até uma reunião semana que vem na Comissão de Saúde, que eu sou o presidente aqui na Assembleia. Temos aí alguns prejuízos a milhares de idosos, tal, mas são situações que nós vamos corrigir. Mas o plano, só a cogestão do fórum sindical já é um divisor de águas no MT Saúde. Você coloca o servidor público através do seu segmento representativo, ou seja, você coloca o servidor público dentro do seu órgão, que está lá para gerir o seu plano de saúde. Certo? O MT Saúde foi criado com um cunho social, foi criado como um benefício social, certo? Para atender o servidor público e os seus familiares. Ele não foi criado com a característica de competitividade de mercado. Ele não foi criado para concorrer com o Unimed. Ele não foi criado para concorrer com o Sul-América. Tem que se lembrar que é uma criação do ex-governador Blairo Maggi. Uma criação do ex-governador Blairo Maggi no início do seu governo. Era um plano, quando ele mesmo disse para mim uma vez, que era uma prioridade política. O que custasse o MT Saúde, ele iria assumir porque era uma prioridade política, era uma decisão política de governo manter o MT Saúde. E essa característica estava se perdendo ao longo do segundo mandato do Blairo e o primeiro do Silval, certo? E depois, durante praticamente todo o mandato do Silval, a CPI, os servidores, o fórum, a imprensa, a reação da sociedade ao que vinha ocorrendo, ao sucateamento, né? Com o sucateamento. Pode ser uma das experiências de recuperação de uma instituição mais exitosa do Brasil. Mais exitosa do Brasil. E exitosa mesmo. Ela foi reconstruída quando todo mundo já estava esperando a extrema-unção do MT Saúde. E ela veio porque várias mãos ajudaram nessa reconstrução, que foram todas essas que eu acabei de citar. E o Flávio Táxi, aí eu repito, ele é um dos responsáveis como gestor, certo? Por manter a característica do plano, não deixar o plano se desviar da sua finalidade, não deixar o plano ser uma sucursal dos planos privados, certo? Não deixar o plano perder a sua característica de social, de benefício, certo? Para atender servidores que ganham pouco, que não têm condição de contratar um plano de saúde privado. Esse ponto de vista geral, genérico, identifica bem a grande mudança do MT Saúde nesse período. Nós estamos falando do MT Saúde, existe esse aspecto da necessidade de um apoio maior do governo, de uma intervenção maior dos deputados, mas eu olho também para os próprios servidores, né? Você falou que existe uma cogestão do fórum, mas ainda não existe, não se desenvolveu uma campanha intensa. Por exemplo, se você olhar para uma base social do Sintep, que é o Sindicato dos Professores, a maioria ainda está na Unimed. Se você olhar para a base sindical dos maiores sindicatos, esses sindicalistas que também estão defendendo o Flávio Táxi e defendendo o MT Saúde, precisavam se engajar também. Não sei se essa avaliação bate com o que o deputado faz. Bate porque o que sobrevive ao plano?
de cliente e credibilidade, certo? A credibilidade reconstruímos, porque foi atingida em cheio. Inclusive clínicas, hospitais, consultórios, ninguém queria mais laboratório, ninguém queria mais contratar com o Comitê de Saúde. Sua credibilidade foi na lona, e aí fomos reconstruindo. Agora precisa de quê? Da sua matéria-prima, que é o seu cliente, o servidor público e os seus familiares. E é aí que eu digo, eu me lembro, se você buscar os anais da Assembleia Legislativa, Enoque, eu me lembro que eu pedi da tribuna da Assembleia e critiquei duramente o então secretário Ságuas, hoje deputado federal, no auge da CPI do MT Saúde, ele me assina um contrato com a Unimed para que a Unimed possa contratar diretamente, é um termo de, não é nenhum contrato, ele assinou um termo sem pedir licença à secretaria e tal. Ele assinou um convênio com a Unimed para que a Unimed pudesse atender, criar suas vantagens e atender o servidor público e atender os profissionais da educação, os servidores públicos da educação, que é uma das maiores, que é a maior secretaria do Estado. Falei, mas isso é um desaforo. Que política de governo é essa? Estamos tentando salvar o MT Saúde e o próprio governo estimula a contratação da Unimed com um plano de saúde privado, oferecendo benefícios, patrocinando indiretamente a quebra do plano do governo. Quer dizer, não bate. Você critica o Ságuas hoje e de repente o Pedro Táxi, o Paulo Táxi, o Bruce Tolin estão diante do mesmo desafio. Vão se nivelar com o Ságuas do ataque ao MT Saúde ou vão trabalhar pela sua definitiva implantação? O Flávio Táxi, exatamente. O ano passado, né, durante até a CPI, ele dizia que o sonho dele, assim que o Pedro Táxi foi eleito, era transformar o governador Pedro Táxi no principal cabo eleitoral, garoto propaganda, não é o cabo eleitoral, o principal garoto propaganda do MT Saúde. Quer dizer, a pessoa, o governador, usar essa sua propaganda, que às vezes é só injeção de linguiça que a gente vê na televisão para dizer, servidor, venha para o MT Saúde e tal. Será que o Pedro Táxi terá essa coragem? Você que é amigo dele, você que é eleitor aí do nosso Paulo Táxi, o Paulo Táxi é seu eleitor, você também é advogado, né? E atua junto na mesma garoto faixa. Propaganda é isso aqui. Isso, você... É você ser... Como que eu posso defender o MT Será Saúde? que o Paulo Táxi tem um desses, Pois o Pedro Táxi? Como que eu posso? Inclusive eu fui até bastante... Não fui criticado, fui cobrado pela minha família, porque eu não tenho outro plano. Eu tenho só o MT Saúde. Já pode gravar o comercial. Eu e a minha família. Vai lá no até porque é uma questão ética, é uma questão como que eu, que sou um defensor do MT Saúde, fui o relator da CPI, como que eu não vou, como deputado estadual e servidor público, eu não vou ser usuário do MT Saúde? Então, eu não estou falando a verdade. Quer dizer, é bom para os outros, mas não é bom para mim? Não é bom para minha família? Eu e minha família só temos o MT Saúde. Não é demagogia não, Enoque. Tanto é que eu só falei porque você começou a falar. Você está apostando, e eu lembrei, eu estou apostando, eu tenho que dar o exemplo. Como deputado estadual, eu tenho que dar o exemplo daqui, eu patrocino o MT Saúde. É um plano bom, sou bem atendido, é um plano que pode melhorar? Pode, mas é um plano que vai dar certo, é nosso. É patrimônio do servidor público. Por isso que eu não abro mão de dar esse exemplo. E ninguém pode me cobrar. Fui o relator da CPI, sou um dos maiores defensores do MT Saúde, como patrimônio do servidor público, como um plano social, um benefício social, e sou usuário do MT Saúde, eu, minha esposa e os meus filhos. Não tenho nenhum outro plano. Obrigado, deputado, por esse primeiro encontro. Voltaremos a conversar. Existem muitas questões aí que certamente terão desdobramentos. Enoque, eu que agradeço muito, para mim é um prazer, tanto é que eu fiquei até angustiado quando eu vi a sua mensagem, eu não tinha respondido a contento, pelo tanto que admiro a sua história, a sua trajetória de vida pessoal e profissional, e para mim é um aprendizado. Eu gosto muito de dar entrevista para você, um jornalista independente, sério, de mãos limpas, quer dizer, nós temos um governo de mãos limpas, mas temos profissionais de mãos limpas também, e você é um deles. Então, eu tenho um prazer muito grande de poder estar sempre prestando contas do meu mandato, certo, para a página do E, certo, que a gente está sempre acompanhando e sabe que forma opinião independente, opinião sincera na nossa sociedade. Obrigado.